Existe educação sem arte ou a educação é pura arte? O Sob Outro Olhar de hoje vai falar sobre música e pedagogia, o poder da arte na educação. Você conhece o músico Marcos Pereira da Silva? Pois é, o Marco Laterci, de São Raimundo Nonato, está aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Sob Outro Olhar, Marco. Eu que agradeço. Então, você é de Paulo Afonso, na Bahia, e é cidadão são raimundense, é esse o termo, né? Verdade. Conta aí como é que foi quando você chegou lá. Foi um presente de Deus, eu agradeço muito a Deus ter botado a cidade de São Raimundo Nonato na minha história, através de um projeto chamado Cidadania no Mundo das Letras, da Caritas Diocesana, em 2008. Nós tivemos um currículo aprovado e pela a regra do trabalho, a gente iria trabalhar a leitura de forma dinamizada, através da arte e da contação de história. Foi muito bacana, foi um presente mesmo. Então, você fez pedagogia e se especializou em arte e educação. Fala como é o teu trabalho de arte educador. Exato, essa pegada pedagógica, né, através da literatura infanto-juvenil, ela vem de outros processos, que um pouco começou lá em Paulo Afonso também, né, através da UNEB, a Universidade Estadual da Bahia, qual estudei e sinto o prazer de dizer isso, né, do trabalho dos pedagogos de lá. E a arte como educação veio nessa proposta de contribuir com a parte de música. Já era músico, já trabalhava com música, e dar aulas através da literatura infanto-juvenil, utilizando as cantigas, as canções populares, mas também compondo, fazendo novos trabalhos com as crianças. Isso parecia que empolgava para a leitura e foi assim que a gente fortaleceu, junto com a Faculdade de São Luís de França, que eu mando um abraço também, que é de Sergipe, e estava com esse curso de especialização para pedagogos, e os professores foram muito bacana. Eu agradeço muito a cada um deles lá, porque foram muito inteligentes em disponibilizar esse curso na cidade de Paulo Afonso, eles sendo de Aracaju, Sergipe, né? Então é um pouco disso. Você continua com esse trabalho, né? Exatamente, esse trabalho da leitura, Norma, é um trabalho do baú, né? Você já viu, você já teve a oportunidade de ver em Lagoa das Emas, dou um alô para a galera de Lagoa das Emas, que em São Raimundo a galera vai estar ouvindo também sobre outro olhar. E percebendo essa diversidade cultural, né, numa cidade como São Raimundo Nonato, a gente levava o baú, como você viu nas oficinas, tentava inserir um pouco de teatro, também vinha a galera da capoeira, então era um espaço que foi criado nessa perspectiva de ser realmente passageiro, para dar oficinas, mas que ao mesmo tempo gerou muitos frutos. Tem uma professora que foi sua aluna, Amanda, que aos 8 anos de idade ela experimentou esse projeto e ela fala com muito carinho. Conta aí como foi. Bacana, são frutos, né, dessa caminhada que, como eu disse, são de vários professores, mas que a gente teve a oportunidade de contribuir. A Amanda escreveu o primeiro livro pautado nisso, né, ainda quando criança, que é adolescente, agora já está no mundo adulto, mas ela escreveu esse livro com o apoio da mãe dela e da própria comunidade também, que é o Novo Zabelê, que eu mando um alô também para o Novo Zabelê, nos acompanha, sabe do projeto, os pais conhecem o trabalho do professor Marcos, que também dá aula, né, nas escolas municipais. E é muito bacana isso, né? Ela vir a público e dizer do livro, da contribuição nossa, do nosso projeto, de outros projetos, mas que a gente teve ali aquela pedrinha, né? Aquela pequeno grão de areia colocado e que, graças a Deus, está dando resultados. E eu acho que a leitura é isso, né? A arte educação, nesse sentido, ela é simplesmente uma ferramenta, né, bacana para poder a gente atrair a criançada. Eu fiz um trabalho de teatro em Lagoa das Emas, que foi quando eu conheci seu trabalho também, você fazia parte da coordenação. E em Novo Zabelê, fiz 2 oficinas de teatro. Isso é muito importante, a arte sempre aliada à educação. Aí eu te faço a pergunta, existe educação sem arte? Será que existe? Esse é um dos questionamentos, né, que a gente coloca no momento de leitura comentada, que é a coluna que vai ao ar toda sexta-feira dentro do Jornal da Cultura. Claro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, dentro da Rádio Cultura. E são 10 minutos de provocação à leitura, né? De tentativa de levar alguns autores e autoras que falam desse processo, não só de arte e educação, mas, por exemplo, da conquista das novas mídias, né? Que a gente está vendo a discussão das mídias sociais, dos benefícios e também os desafios. E essa é uma pergunta, né? A educação pode acontecer sem arte? Acho que não. Como é que você incentivou uma criança, que você trabalha com crianças já até antes de começar a aprender a ler. Verdade.
Como é que você incentiva nesse mundo da tecnologia, onde o celular e o tablet ele tem total atração para a criançada? É extremamente desafiador e a gente também vai construindo estratégias. Eu lembro bem que há 4 anos atrás, 5 anos atrás, né, quando a gente estava em sala de aula, buscando como você coloca, essa participação massiva das crianças, vai ficando claro que elas precisam muito de atenção. É como se, de alguma forma, e aí a gente vai já trazer a reflexão para os pais e para as mães, a gente estivesse abdicando, quando entrega só o tablet, quando entrega só o celular à criança, de dar atenção. Isso é muito triste e ruim, porque o resultado são crianças cada vez mais ansiosas. Então, eu acredito que a arte, nesse sentido, ela ainda é poderosa, ela tem um significado muito grande com a criança de 3, 4 anos, que ainda não sabe ler, mas que vê um professor tocando instrumento dentro de sala de aula, ela se habilita a canção, e a canção vem com uma letra, e assim a gente, né, usa no bom sentido, essa isca para capturar para o bem as crianças, os adolescentes e jovens que só estão precisando, às vezes, um pouquinho de atenção da gente. A roda de leitura é um outro mecanismo que é tão antigo e tão importante, porque é nessa roda de leitura que a gente vai ouvir a opinião e quantas são as opiniões, quantas são as respostas, quanto eles invadem também o nosso ser de coisas novas que você sequer imagina que está passando na cabeça de uma criança de 3, de 4, de 5 anos de idade e que você reinventa, como a gente dizia na canção, né? Um poeta dizia na canção, a gente tenta reinventar o nosso dia a dia para não ser também tão melancólico e acreditar que tudo está entregue a mãos de grupos, né? A gente espera vencer essa barreira. Você é músico e tem uma música que você toca para as crianças. Canta um pouquinho aí. Da leitura que transforma, a leitura que transborda, a leitura que pipoca de alegria. Da leitura que transforma, a leitura que transborda, a leitura que pipoca de alegria. Oh, da leitura que transforma, a leitura que transborda, a leitura que pipoca de alegria. Da leitura que transforma, a leitura que transborda, pipoca de alegria. Pipoca de alegria. Pipoca de alegria. Pipoca de alegria. Oh. Aí, fala dos seus projetos musicais, Marco. Você tem Ensaio Dialogado com Marco Laperci, Bliss a Bliss, o Bloco da Luna Liz, sua filha, né? Minha filha, manda um alô, ateliê Marco Laperci. Pois é, ela está com 8 anos agora, a Luna Liz, é um dos motivos de eu estar morando no Piauí, inclusive, porque a gente fica muito, né, a fim de vê-los crescer e sendo pedagogo, mais ainda, a gente percebe essa noção. O bloco, falando primeiramente, né, é da criançada, é uma ideia dela, assim, de trazer a turminha dela e é um projeto ainda embrionário, porque está começando esse ano de 2018 para 2019. Mas nós estamos mantendo, sim, essas aulas para criança de 7 anos, que não tinha, particular, né? A aula, estou falando agora, particular. E mantém os ensaios e faz a apresentação no Carnaval, Dia das Crianças. É um espaço para as crianças, né? Esse momento que eles vão pegar o instrumento de percussão e outra coisa que chama muito a atenção da criançada é a percussão. E a gente faz, assim, estilos de samba reggae, maracatus e está sendo muito interessante. Vou mandar resultados desse trabalho. O outro é o projeto Ensaio Dialogado, que também está na Rádio Cultura. A gente mantém o projeto lá acontecendo dentro de ações do Jornal da Cultura ou dentro de outros programas e coloca o Ensaio Dialogado como uma jam session. Na verdade, todos os músicos que chegam são convidados a participar, sendo que a gente disponibiliza, aí vem uma parceria, né, público-privada, porque no nosso caso nós fazemos um trabalho totalmente independente. Não? É importante dizer isso também, né, para você que está iniciando um projeto, que você pode trabalhar de forma independente, agora você precisa estabelecer parceiros, boas parcerias. E as prefeituras, nesse caso, são importantes de estar levando, vou levar o projeto Ensaio Dialogado para a escola municipal, e aí a gente chega com condições dos músicos tocarem, que nós levamos, e de outros músicos participarem. E nessa interação, nessa construção até de músicas autorais, ou mesmo na leitura de outra obra de autores, a gente vai discutindo o dia a dia, o cotidiano, e se as crianças estão carentes, imagina os adolescentes, dessa atenção. Então, é muito importante registrar isso no momento atual da pesquisa, porque normalmente a gente não deixa de pesquisar, a fazer anotações, ser aquele pesquisador itinerante. É perceptível que os adolescentes querem a nossa atenção. Agora, é importante também a gente ter tempo para o que é de interesse deles, né? Aí vem as novas tecnologias. Por que eu não posso aprender um pouco mais? Eu, papai, eu, mamãe, né? O professor, a professora, sobre as novas tecnologias, para poder conhecer mais. Muito bem.
Vamos falar do seu estilo. Você tem influência do samba reggae, do frevo e muitas outras. Fala aí, Muito qual bacana é o seu estilo isso. musical Pois mesmo? é, qual é o meu estilo? Eu conversava com uns parceiros musicais e como é difícil a gente se identificar hoje, né? Assim, não no sentido que nós não saibamos o que gostamos de ouvir ou o que gostamos de tocar, mas pelas próprias influências e percebendo que o Brasil é esse país dos ritmos. Então é bom que as pessoas definam, né? Eu não tenho nenhum problema de as pessoas olharem e dizer, o professor toca reggae, o professor toca rock, o professor está fazendo samba reggae. Então a gente vai construindo músicas, inclusive provocando essa questão da reação dos significados dos ritmos. Isso aprendendo com outros mestres. Eu vou falar aqui de 2 nomes, mas são tantos. Hermeto Pascoal, por exemplo, que faz música instrumental em qualquer ritmo e as pessoas às vezes até rotulam de jazzista e ele mesmo brinca com isso. E o próprio Raul Seixas, que fez tantas canções em tantos ritmos. Se você for aprofundar na obra do Raul Seixas, são muitos ritmos e era uma forma, inclusive, de atingir públicos. E é importante dizer isso do music business também, né? Da importância de você não ter o preconceito cultural inicial, ou seja, essa questão que até parece uma redundância, mas esse preconceito musical do ritmo, ele só atrapalha. Agora, evidentemente que quando eu vou para a escola, quando eu vou para um evento da criança, a gente vai limitar a faixa etária, porque é uma questão legal, as letras das músicas, e vai também fazer uma discussão sobre letras, porque aí também é bacana você ouvir as partes sobre aquela letra, por exemplo, no caso da Bahia, que era muito pejorativo, né, no pagode, que chamava o pagode na Bahia, assim, parecia o hip hop no Rio, porque os caras não tinham esse cuidado, e às vezes as letras, sim, devem ser discutidas, mas o ritmo em si é soberano, e isso é muito bacana de colocar, viu, Norma? Porque aí a gente pode fazer música de qualquer ritmo. Ora, por que não? Por que não um baião? Essa música a gente vai fazer com muito carinho, o público do Sob Outro Olhar, que é o público feminino e que esse programa trabalha tão bem, porque essa música é feita para minha avó, Dona Chiquinha, em memória, e eu ofereço também para as mães, para minha mãe em memória, Maria Lúcia, e com todo carinho para as mães do Brasil inteiro, que é o Cachimbo de Dona Chiquinha. Comentando. Hoje é domingo, 12 de dezembro de 2010. Eu meio acordado, meio dormindo, numa caraibeirense, rede pernambucana, resolvi uns papéis rabiscar. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro, é aquele que bate no touro, e o touro é valente, quer matar a gente, e a gente quer se salvar. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro, é aquele que bate no touro, e o touro é valente, quer matar a gente, e a gente quer se salvar. Hoje é domingo, é de cachimbo, sabe? É meu cachimbo que